Olá, eu sou Ana Cecília Junqueira, do Bloco Gambiarra. Estou aqui hoje com o maravilhoso Bloco do Adorno para contar um pouquinho da nossa história para vocês. Oi turma, eu sou Thiago Adorno e no Carnaval é Arte você vai conhecer um pouco sobre a história do Bloco do Adorno e outros 12 blocos de rua convidados. Nessa roda de conversa proposta para a Secretaria Municipal de Cultura e que foi contemplada com o Prêmio Maria Alice Vergueiro da Lei Aldir Blanc, teremos 12 programas que vocês vão poder assistir nas redes sociais dos blocos e também no YouTube. Nosso bloco convidado de hoje é o Bloco Gambiarra. Ana Cecília, conta pra gente qual é a relação hoje do Bloco Gambiarra com o bairro de Pinheiros. Então, a primeira vez que a gente saiu com o bloco, a gente saiu na Avenida Sumaré. E a gente escolheu esse lugar porque a gente faz a festa em Pinheiros, na Open Bar Club, que é uma casa noturna que fica na Henrique Schaumann. Então a gente achou que o ideal seria a gente começar na Sumaré para acabar perto da casa e a festa continuar a noite adentro, até porque Gambiarra é carnaval o ano inteiro. Então, por isso que a gente acabou indo para esse bairro, que já é o nosso bairro de todo dia, né? De todo dia. É. E essa relação ficou mais estreita depois do bloco? Como que você sente isso? Eu sinto que a gente foi entrando, né, na Vila Madalena, porque quando a gente fez na Avenida Sumaré a primeira vez, foi incrível, só que teve uma outra questão num outro dia com outros blocos. E aí no ano seguinte, a Avenida Sumaré ela foi proibida. Né? E a gente foi transferido para a Faria Lima, ali perto do Tomiotaki e tal. Sim. Que foi quando a gente saiu com o Thiago a primeira vez. E foi bom também porque ali era maior, cabia mais gente e o bloco cresceu muito. Então a gente foi para lá, ficamos 2015, 3 anos, e aí o ano passado a gente não tinha mais. Esse ano, né, que a gente tá. Ano passado também, não sei. 2020. Aquele ano. A gente não pôde mais sair, né, na Faria Lima, porque ela foi impedida, e a gente mudou para Henrique Schaumann. Ou seja, a gente saiu de perto da casa, a gente foi para Faria Lima e a gente voltou para a porta da Open Bar Club, que é onde a gente faz a festa. Não adianta, quando cria o laço afetivo com o lugar, ele está no seu destino, não tem como fugir disso. Agora me diga uma coisa, se você está dentro dos grandes circuitos, né, do Carnaval de Rua de São Paulo, questão de segurança para vocês, o que alterou, melhorou, piorou, precisa melhorar? Como você vê essa questão da segurança? Eu acho que a segurança, ela começa a ficar mais delicada à medida que o bloco aumenta. Então a gente foi sentindo. O primeiro ano, eu lembro muito da gente ser muito elogiado pela prefeitura, pela excelência da organização do bloco, só que tinha 20 mil pessoas. Então é muito mais fácil você organizar e trazer segurança para o folião num bloco pequeno. Quando o bloco começou a crescer e ganhar uma dimensão de mega bloco, a gente começou a ter questões de todos os megablocos, que são os arrastões, alguns casos, mas lógico, a gente precisa aumentar a segurança, sempre, porque levar o carnaval para a rua em uma grande dimensão, né, com muitos foliões, é sempre um risco para quem organiza, é muita responsabilidade. Muitas vezes eu olhei aquela multidão e falei, gente, se acontecer alguma coisa aqui, a responsabilidade toda é minha, socorro! Então, a gente precisa aumentar a segurança, o suporte e eu acho que a organização, né, pré-carnaval, para que essa segurança aconteça sem ter estresse no dia, sabe? Com uma certa organicidade, sabe? Que tudo já esteja lá, que a gente tenha um número de policiais suficientes para o tamanho do bloco. Então, sempre melhorar nesse quesito, sim. Sempre bom. E isso, né? A responsabilidade do bloco fica ali, né? A pessoa fica com um nome. Você falou assim que você sempre teve medo que alguma coisa aconteceu. Já aconteceu alguma coisa assim na rua que você ficou assim, Jesus, e agora me ajuda alguém, por favor? Assim, tem alguma história assim de produção, mas envolvendo o folião, a rua? A gente sempre conta com a equipe da Ana Durão para fazer a segurança, que eu acho ela assim, excelente profissional e todos, né, registrados, eles são elas, né, que eu adoro também, que são a maioria são mulheres que estão
trabalhando na corda. E aí teve, acho que foi no segundo ano, que foi o primeiro ano que a gente ganhou uma dimensão maior. A gente criou uma placa escrito Gambiarra, cheio de luzinha, com lâmpadas, que era tipo comissão de frente de carnaval, assim, que ia na frente, que o Pedro Alcântara tinha desenvolvido, que era o cenógrafo da Gambiarra na época. Quando a gente estava no meio do percurso, lotado, essa placa caiu e estourou todas as lâmpadas. E eu lá de cima do bloco falando assim, pelo amor de Deus, agora alguém vai cortar o pé, não sei o quê. E aí a gente teve foi uma correria louca para a gente conseguir tirar aquela placa, que era gigantesca, do meio de 60 mil foliões. E a equipe da Ana salvou a pátria, porque aí a gente teve que abrir caminho. Segurança mesmo, né? Em todos os sentidos. A gente teve que passar uma placa de 2,5 metros, cheia de caco de vidro, porque as lâmpadas tinham sido estouradas, por cima das pessoas e sair na primeira rua à direita que tinha. E isso a gente coordenando no rádio, puxando, galera ajudando. E o folião nem percebendo. Imagina, tudo isso que estava acontecendo. Todo mundo estava lá bêbado, dançando, curtindo, nem vendo, e a gente desesperado. Nossa, pelo amor de Deus! Gente, que história, né? Que história louca. Bem, eu acho que você tem muitas histórias ainda para contar pra gente, porque o Bloco Gambiarra realmente virou um sucesso na cidade, e a gente vai voltar para o estúdio lá com o Thiago Adorno e com o Vitor da Candelária para essas histórias continuarem. Obrigado, Renata. E a Renata Araújo estava lá com a Ana Cecília Junqueira, que também agora está aqui comigo, diretamente do Bloco Gambiarra, e o meu amigo Vitor da Candelária, que vai estar comigo nos 12 episódios aí do Carnaval é Arte. Aninha, obrigado pela presença, mesmo que virtual, que é do jeito que a gente consegue fazer hoje em dia, porque a gente queria estar se abraçando e tomando cerveja, mas é assim que dá, daqui a pouco a gente faz tudo isso. Eu quero começar te perguntando, sempre que a gente vai para o Bloco Gambiarra saber, é você que representa o bloco e tem mais gente aí por trás. Por que a Aninha é a representatividade do Bloco Gambiarra? Oi, Ti! Oi, Vitor, todo mundo! Ti, antes de começar a falar sobre isso, eu quero falar da importância de se usar a máscara por cima do nariz. Porque quando eu fui dar entrevista, eu tinha acabado de comprar a máscara e fui direto. E ela ficou caindo e eu fiquei desesperada tentando colocar. Máscara então, nova, favor, ferrou o rolê. Ferrou o rolê, não tinha volta. Então, se saírem... Não, se sai, gente, sai com máscara e uma máscara boa que tampe o nariz e seja justa. Fica a lição aí, né? Ficou, lição dada. Então, voltando à sua pergunta, né? Por que é a Ana Cecília, né? Como é que tudo começou? O bloco, ele nasce em 2015, ele tem 6 anos. Mas ele nasce da Festa Gambiarra, que foi criada em 2008 por mim, pelo Alex Grulli, o Eduardo Reis, o Tuca Notarnícola, o Miro Riso e, na época, ainda a Thalita Castro, que depois acabou saindo da sociedade, mas que fundou a festa junto com a gente no centro de São Paulo, no Hotel Cambridge. A festa foi crescendo, fomos para a The Week, depois a Open Bar Club no domingo, e tudo foi caminhando. De repente, o cenário de São Paulo do Carnaval de Rua começou a crescer muito, né? Ele já tem uma história muito grande, mas a partir de 2014, que foi um ano antes do nosso, começou a haver uma explosão, né? Que a gente começou a perceber o quanto que isso estava mudando o cenário. E a gente, diante disso, falou assim, nossa, a gente faz carnaval o ano inteiro. Eu tô falando eu e a Thalites Domingos, que na época era a produtora da festa muito tempo, né? Tá desde o início, agora não trabalha mais com a gente, mas sempre esteve. E a gente começou a notar, nós duas, gente, a gente faz carnaval o ano inteiro. Como que a gente não tá na rua? A gente precisa levar a festa pra rua, para as pessoas poderem dançar, ocuparem os espaços. A gente precisa ocupar o espaço público com o carnaval, que a gente já faz o ano inteiro. Quando a gente teve essa ideia, né, a Thalites veio conversar comigo e eu falei, nossa, vamos! Joguei para a mesa, para os meninos, e todo mundo ficou super desconfiado. Nossa, como? A gente sabe fazer festa, mas carnaval? Trio? Nossa, não, será? Acho que não, foi super... Ninguém botou fé. E aí, eu falei, Thales, vamos não. Assim, o Miro até animou, mas ele falou assim, ai, mas será que a gente consegue? Eu falei, não, vamos fazer. E aí, fomos
buscar conhecimento, como muitos blocos que estão chegando agora também no Carnaval. Né? Como que a gente faz? O que a gente tem que ir atrás? Onde tem trio? E aí, naquele primeiro ano, foi o nosso ano de aprendizado, que a gente teve muita ajuda do pessoal do Baixo Augusta, do Banga, né, o Cezinha, o Ronaldo, maravilhoso, que é uma pessoa que sempre ajuda e auxilia muito a galera do Carnaval com os conhecimentos técnicos todos, né? Que é o pessoal do Pasmado. Então a gente começou a procurar, ir atrás, a gente estruturou, a gente organizou e investimos. Fomos para a rua em 2015, acreditando que teríamos umas 2.000 pessoas, que era mais ou menos a média de público da festa, por noite. Então a gente falou, no máximo que vai acontecer, a gente tem 1.000, 2.000 pessoas ali em volta do trio e vambora. A gente foi na Avenida Sumaré, organizamos o trio, era um trio pequeno, convidamos algumas pessoas para fazer uma intervenção, então a gente convidou a Paula Flyban, o Guga Machado e a Marina Brandt, o Guga para tocar, a Paula para cantar e a Marina tocava sax. Fomos para a rua. Quando a gente foi para a rua, a gente percebeu o quão importante era a gente ocupar aquele espaço. A gente teve 20.000 pessoas naquele dia. Foi, assim, inesquecível. Show. A gente olhou e falou, meu Deus, de onde está saindo tanta gente? Que bom, né? Que loucura, Foi muito 20.000. E o mais louco você falando isso é que a gente, no estilo gambiarra de ser, né? A gente está acostumado a falar com os blocos e as pessoas vão para a rua no primeiro ano, vai ter, né, Vitão, 700 pessoas, 330, às vezes 30. E você foi apostando já em 2.000 e tinha 20.000. Como é que é essa questão para vocês que foram esperando um número e os números se multiplicaram muito e rapidamente, porque quem começou o carnaval naquela época viu a coisa crescer de 2.000 para 200.000, assim, em 2, 3 anos e isso aconteceu. Muitas vezes o que a gente recebia ou pagava ou tinha de apoio neste primeiro ano, ele continuou sendo a mesma coisa durante os outros anos, né? Como é que foi esse equilíbrio junto com os patrocinadores, junto com as pessoas que são importantes para o bloco estar na rua, de crescimento junto com o carnaval para não deixar aquilo ali estacionado? Então, no primeiro ano, a gente não contou com patrocínio de ninguém, a gente nem sabia que dava para ter patrocínio, né? Nem se organizar, a gente estava aprendendo a fazer primeiro. E aí, a gente botou um dinheiro da festa, então, lógico, os meus parceiros toparam a minha ideia e colocaram, né? Toparam o risco grande de investir num bloco pequeno, a princípio. Quando começou, no ano seguinte... eu lembro muito o Thiago Abravanel, que é muito amigo nosso já, de outros carnavais e, na verdade, do teatro. Ele entrou em contato com a gente e falou assim, como que vocês saem com um bloco de carnaval e não me convidam para cantar? Eu quero sair com vocês. Tipo, dando uma bronca e falando, eu quero fazer com vocês, eu quero fazer essa sociedade, essa parceria, eu adoro a gambiarra e eu quero ir para a rua. E aí, naquele momento, que foi 2016, a gente selou essa parceria, que foi uma parceria muito linda, que durou muitos anos, e mudamos de lugar. Mas mudamos de lugar, a princípio, porque a Avenida Sumaré ela foi proibida em função de vários problemas com segurança, com o metrô, que ocorreu em 2015, num sábado anterior ao nosso. Até o nosso foi até bem tranquilo, mas teve um sábado anterior que foi muito tumultuado. E aí a gente foi transferido para a Avenida Faria Lima, perto do Tomiotaki. E aí, naquele momento, quando a gente viu que o Thiago realmente ia sair com a gente começou a estruturar, então a gente pensou, nossa, agora o custo ficou muito alto. A gente precisa de patrocínio, precisa se organizar. Não dá para botar mais do bolso no risco, porque ficou muito grande. Já ia ficar, né? Mais ainda, e a gente nem sabia, mas a gente já imaginava. Então começamos a pensar como que a gente vai atrás de patrocínio, que empresas se interessariam por esse tipo de bloco, né? Que eu acho que para quem está começando, parece que é uma coisa muito distante. Eu tenho uma sensação que as pessoas... Eu me coloco nesse lugar, né? Nossa, patrocínio é um outro mundo. Porque quem faz carnaval, principalmente batuqueiro, vamos pegar aí, juntar 2, 3, vamos para a rua, né?
Como que passa disso para uma organização, para falar com um gerente de marketing de empresa? Mas, no fim, o que eu aprendi, o que eu posso falar, é que a organização é uma das chaves. Então, você ser claro no seu projeto. O que você quer? O que você vai entregar? Como organizar? Qual é a segurança? Qual onde você vai colocar a marca do patrocinador? Que isso é muito da criatividade também de cada um, dentro dos limites, né, das leis de São Paulo, lei de Cidade Limpa e tal. Então, eu acho que é se organizar e não ter vergonha e nem medo de pedir, né? É ser cara de pau mesmo, de ir lá e fazer reunião. O Jeff, que é um produtor nosso, que hoje é, né, diretor do Bloco, como produtor executivo do Bloco, ele fala assim, nossa, Ana, você tem uma cara de pau que eu queria ter, porque assim, não ter medo de fazer. Vamos fazer para 1 milhão? Vamos fazer para 1 milhão. Pensa Maravilhoso. grande. Uma pausa na história da gambiarra para falar diretamente da Lapa com o Bloco do Adorno. Vamos lá? Oi, pessoas lindas, maravilhosas. Estamos aqui na Praça Cornélia, onde aconteceu a primeira edição do Bloco do Adorno. E a gente vai conversar com o Thiago para saber tudo o que aconteceu. Olha só, na rua é que acontece o carnaval e a gente não podia deixar de estar aqui, mesmo seguindo todos os protocolos. E aí, vai ter carnaval? Renata, ó, é muito difícil a gente começar um ano agora de 2021 cheio de incertezas, porque a gente sabe do momento que todo mundo está passando, mas eu vou dizer para você uma coisa, pro Bloco do Adorno vai ter carnaval. Essa ideia que a gente teve de conversar, esse bate-papo com os 12 blocos de carnaval é muito importante para mim, porque é um jeito de deixar acesa a chama do carnaval, pelo menos nesse tempo que a gente sabe que em fevereiro pode ser que não tenha, mas nesse período de carnaval, que era um período que a gente começa a trabalhar já no meio do ano e vai indo, vai indo. Esse jeito de conhecer os blocos, de colocar luz nas pessoas que fazem acontecer o carnaval os blocos de rua da cidade de São Paulo, é um jeito que a gente entendeu de possibilidade de colocar o bloco na rua, das pessoas que estão assistindo acompanharem junto com a gente e conhecerem junto com a gente um monte de bloco. A maioria dos blocos que a gente escolheu são blocos que a gente não conhece, então a gente vai trazer junto com você, conhecendo todo mundo, ou então lá no estúdio junto comigo, essas pessoas para estarem junto com a gente e mostrarem que eles são de verdade quem faz o Carnaval de São Paulo. São as pessoas que fazem o Carnaval de São Paulo. Então eu te respondo de antemão, e para você que está assistindo a gente, que vai sim, no Bloco do Adorno, em 2021, vocês vão acompanhar junto com a gente e vai ter carnaval. Vai ser prolongado ainda, uma delícia. É isso aí. Beijo, pessoal. Vejo vocês no estúdio. Eu também, que eu tô aí. Sei bem como aí. que é ter essa cara de pau. Fala Essa aí, é a Vitão. palavra. Não, a palavra é essa, pensar grande. Né? Às vezes pode parecer cara de pau, sim, mas é pensar grande. Que cara de pau seria ela falar assim, cara, eu vou falar com a marca top nesse segmento. Isso não é cara de pau, isso é pensar grande. Porque ela poderia ir no boteco da esquina, que ia entrar com uma grana que às vezes nem ia resolver o sonho. Né? Então, se eu quero atingir meu sonho, eu tenho que pensar grande. Para atingir grande, eu tenho que falar com alguém do tamanho desse sonho. E assim vai. Eu acho que não é nem cara de pau, não, é pensar grande mesmo. E tá certíssima. Parabéns pela iniciativa. E eu queria te fazer uma pergunta, né? Que eu até falei com o Thiago nos bastidores, em relação à questão da música, e aí levando a música para a festa. A gente está acostumado a ver blocos, né, de rua, tipo charanga, como a gente já falou aqui com o Thiago, ver blocos de rua com temas direcionados. E aí você tem um bloco de rua que é uma festa, uma balada, e leva essa balada para a rua. Eu queria saber, tipo, em que momento, você acabou de falar, né, do start, mas em que momento vocês falaram assim, cara, é possível levar a balada para a rua, mesmo sendo durante o dia, não tendo o lúdico da iluminação, do lance da paquera, né, que tem tudo isso, mesmo sendo carnaval, levar a balada para a rua durante o dia, num percurso itinerante, como é que deu esse lance para vocês, assim? Como é que foi isso? Olha, Vitor, você tocou num ponto, né, que eu até sempre me emociono, assim, para falar disso, porque realmente tem esse lance, a gente pensou sobre isso, a gente falou, nossa, não vai ter a luz, vai ser de dia, né, será que as pessoas vão se envolver?
Mas a gambiarra, a festa, desde o início, ela nasce com um princípio que na época, 2008, a gente nem falava muito disso, mas que é o princípio da democracia e de que todo mundo pode curtir, se jogar, independente do sexo, das opções, né, gênero, raça, se tá de salto alto, se tá de chinelo, a gambiarra tem isso na alma dela. Legal. Então, para mim, ir pra rua era quase uma obrigação, como como caminho de vida mesmo, tá? Isso é uma coisa muito íntima minha, Ana Cecília, e eu acho que eu compartilhei isso com a Thálida muito, a gente conversou muito sobre isso, que a gente tinha a missão de ir tentar. Se não virasse, ok, mas a gente tinha que tentar, porque fazia sentido para o caminho do projeto da gambiarra. Legal. E acho que a gente alcança muito isso, não só os jovens que estão na balada, mas a gente hoje, né, o Bloco da Gambiarra tem família, criança, tem tudo. Sim. Lógico, o pessoal vai ferver. Tem pegação? Tem pegação. Mas tem também a mãe com o filho, tem tudo. É uma mistureba gambiarra, bem estilo gambiarra, e unindo e inserindo todo mundo nessa possibilidade da alegria, que é uma das coisas que a gente sempre fala da festa. É uma festa alegre. Parece legal. Subjetivo, mas não é. E muito legal que assim, a gente já consegue ver, né? Antes até do bloco, eu trabalhei com muitos bailarinos, né, que frequentaram a gambiarra desde o início, né, que frequentam até hoje. E é legal ver que não é a balada ou o local que a gambiarra está acontecendo, virou uma marca. E hoje essa marca está no carnaval, no circuito do carnaval paulistano, né? E isso é muito legal, é louvável. Eu dou os parabéns a vocês pela iniciativa, porque a cultura está chegando de tudo quanto é jeito. Como eu falei, com um projeto de charanga, com um projeto da Ritalina, com um artista direcionado, com outro projeto que fala sobre a cultura afro, com outro projeto que leva intérpretes de escola de samba para a rua, outro projeto que toca música para criança, tem vários projetos, outro que só toca marchinhas antigas e tudo mais, e isso é muito legal para a cultura. E aí eu queria te fazer uma pergunta, né? Porque como eu tenho um projeto que veredava por essas vertentes, eu sou oriundo de escola de samba, e uma vez eu vi um projeto, que é um projeto super vencedor, que é batucada de escola de samba com música eletrônica. E aí eu criei, junto com uma amiga, um projeto desse, e a gente saiu por aí vendendo, fazendo vários shows em buffet. Inclusive já toquei numa das sedes da The Week lá, num evento, fazendo esse tipo de trabalho. Eu queria saber se vocês teriam, né, ou têm ideia de um dia juntar a balada com o DJ, né, mesmo tocando música nacional, com um grupo de percussionista tocando ao vivo, no evento da gambiarra, ou no dia oficial do bloco, uma bateria convidada, alguma coisa assim. Vitor Candelária lançando desafios no nosso programa. Não é nem desafio, é curiosidade. É curiosidade mesmo. Ele tá afiadíssimo. Não, mas eu adoro, porque a gente fez, sim, já isso na festa com o Kizomba. O Kizomba legal. É um parceiro antigo nosso. Quando o Kizomba gravou o DVD deles lá no Circo Voador, no Rio de Janeiro, a gente fez a festa com eles para levar uma galera que tinha a ver também com esse astral carnaval. Então, a gravação do DVD do Kizomba foi com a gambiarra. Poxa, junto. Que legal. Então, a gente tem esse namoro, Aí, tanto é que hoje no nosso circuito, o Kizomba sempre sai antes da gente. Eles têm o circuito deles e depois a gente sai. Mas, como bloco, isso é uma questão, né? Pô, é um bloco, mas é um DJ? Cadê a batucada, né? E a nossa vontade de se unir ao Thiago Abravanel, lá em 2016, foi porque essa união traria a banda e o som ao vivo. Ao vivo, né? E aí por isso que a gente foi, né, e fez essa parceria também, por isso, né, não só por isso, com o Thiago, para experimentar esse som ao vivo. E isso a gente fez 2016, 17, 18, 19, 4 anos com o Thiago, com banda. Então o DJ tocava 1 hora antes, entrava a banda com o Thiago e depois o DJ 1 hora depois. E o ano passado,
a gente decidiu não fazer mais essa parceria, porque eu acho que o Thiago também, com o mérito dele, cresceu muito, e ele tem que ter um bloco só dele, né? Uma coisa que a gente conversou muito, eu acho que ele já está em outro lugar, e é importante que a gente saiba também encerrar os ciclos e permitir que as pessoas voem, né, pelos seus próprios caminhos, cada um foi para um lado. E aí, esse ano, a gente fez uma retomada com o DJ, e a gente só trouxe artistas, a Duda Beat e a Aretusa Love, para cantar em cima das bases. E eu vou te confessar que eu fiquei com vontade de ter uma batucada em algum momento, sabe? Eu falei, nossa, podia ter uma batucada aqui fazendo uma brincadeira com os DJs, porque é tão maravilhoso quando rola isso. Eu adoro. É bem legal. E assim, é mais curiosidade mesmo. Porque como eu faço esse tipo de trabalho, eu cansei de fazer inserções em baladas. Entrar tipo, 2 horas da manhã e tal, na música tal, vocês entram. A gente entrava, fazia 20 minutos e saía. Sabe assim, a balada continuava, a gente entrava, a bateria, pum, saía, e a balada continuava. E fazia isso com DJ também. Por isso que eu achei interessante te fazer esse tipo de pergunta, mas eu acho o projeto muito vencedor e, cara, a coragem, como eu já falei antes, de levar a Gambiarra, que é um evento particularmente noturno, num ambiente fechado, com iluminação, DJ e tal, para as ruas, cara, é maravilhoso. Parabéns de verdade. Ana, você falou das atrações agora que teve o ano passado, em 2020, o fatídico ano. Você falou da Aretusa e da Duda Beat. Aí eu quero entrar numa questão que é uma questão que ficou muito evidente em determinado momento da Gambiarra, quando ela assumiu nitidamente para todo mundo que era uma festa que tinha essa intenção GLBTQIA+, e que todo mundo era muito bem-vinda. E eu achei muito legal que não ficou no meio do caminho. As pessoas que vão mesmo para a Gambiarra, elas sabem que vai ter esse público, mas sabem que vai ter mulher, homem, e que é um lugar onde você curte e vai ser respeitado por todo mundo. Existiu isso mesmo, que ficou em evidência para todos nós, e o bloco também juntou nessa pegada? Sim, eu acho que sim. Na verdade, quando a gente criou, em 2008, a gente tinha muita preocupação de incluir todo mundo. E incluir todo mundo significava incluir o público LGBTQ+, mas incluir também o público hétero. E ter todo mundo junto. Para que não houvesse nenhum tipo de preconceito, né, julgamento, que fosse livre. Tanto é que quando a gente fez na The Week, a gente foi assim, nossa, vocês vão para The Week, mas ali a galera só tá sem camisa. E a gente falou assim, não, então vamos colocar a camisa para todo mundo poder conviver? Então, a nossa ideia inicial foi nesse caminho. Aí, a festa foi indo, e a gente sentiu também, em função de fatores externos, mudança de governo, um lugar também que a gente foi ocupando, a gente falou, não, agora a gente tem que falar sobre isso. Não dá para ficar mais naquele lugar de, mas não falamos. A gente precisa colocar a palavra, comunicar ao mundo, porque a gente é uma marca com uma força, então a gente tem uma grande comunicação. Então, precisamos ocupar esse espaço, sim. E hoje, falamos diretamente, é o nosso público, é onde a gente atua, que a gente já atuava, mas agora a gente verbaliza cada vez mais. E eu acho que, como bloco, também tem essa importância, né, da gente falar sobre a ocupação dos espaços públicos e dos espaços sociais, né? Que minorias são essas que estão sendo ignoradas ou não faladas? Não, vamos falar, estamos aqui, precisamos falar disso, né? Então isso virou como é que eu diria, uma missão. Uma missão de vida que começou Legal. Num lugar lá no Cambridge, que era um lugar relativamente pequeno perto do que o nome e a marca Gambiarra virou, e que vocês podiam muito bem, em determinado momento, guardar isso em algum lugar e falar, não, porque isso pode prejudicar, e muito pelo contrário, só ajudou, né? Eu acho que foi um caminho natural para a gente, né? Sempre com muito cuidado, sempre conversando muito sobre cada passo, né? Uma reflexão sempre profunda. Eu acho que a marca da Gambiarra só é o que ela é hoje porque a gente pensa e conversa muito sobre cada passinho que a gente dá. Muita discussão, muita reunião, mas tem um propósito, que é ponderar todos os lados e entender qual é o próximo passo que a gente tem que dar, né? Onde que a gente vai agora?
onde que a gente quer seguir, por que a gente quer seguir por esse caminho. É uma responsabilidade, né? Você ter uma marca onde as pessoas se inspiram. Tem a coisa boa, nossa, que legal, né? Obrigado, Vitor, sucesso. Mas existe uma responsabilidade de comunicação e de formação. A gente recebe pessoas de 20 anos, 19 anos, 21 anos. A gente está formando uma geração que tem que acreditar que é possível a gente conviver em sociedade coletivamente e com diversidade. Então, só que a gente, em vez de fazer isso no discurso, a gente faz na prática. Vai para a festa e se joga na pista. É isso. Legal. E não é só na pista aqui de São Paulo e não é só na pista algumas vezes do Brasil, porque a Festa Gambiarra, ela também foi aí beirando outros lugares fora do país. Como é que foi essa ideia? Porque eu acho que se confunde a ideia da festa com o do bloco, mas é importante a gente falar também que se vocês estão levando, né, essa marca, que é uma marca que apoia a diversidade, que tá todo mundo feliz com relação ao carnaval e com a festa que vocês fazem, porque dentro também é um carnaval, como é que é expandir isso para fora do Brasil? Olha, muito emocionante, vou te falar, ver os gringos e os brasileiros lá fora dançando, foi muito emocionante. Nossa, a gente fez essa saída, né, do Brasil em 2019, onde a gente foi para Lisboa e Dublin. Era um projeto que eu já namorava há um tempo, então há uns 3 anos atrás eu tentei levar a festa para Miami, fui até lá, fiz uma investigação de espaços, mas acabou não rolando, não por nossa responsabilidade, mas porque o produtor local acabou mudando de foco. Então era um desejo de levar o espírito do Brasil para fora. E o espírito do Brasil é a pluralidade, né? É a diversidade. Então misturava a música brasileira com a proposta da festa. No ano passado não, 2019, e a gente começou a conversar com um produtor de Dublin, o Renato, e a gente começou a abrir essa conversa. Pô, eu quero levar vocês para lá. Então foi um acordo entre a Casa Noturna de Dublin e a própria festa, né? No caso, eu, que sou responsável pela expansão, venda, comercial. E a gente foi, falei, tá, vamos A verdadeira levar. vai Então, que vai, vai que vai. Chamou ela, vai. a verdadeira vai que vai. Quem é? Chama a Aninha, ela vai dar tudo certo, leva ela. É, maravilhosa. Tô facinha, mas sobrava, como dizer. Isso. E aí a gente fez Dublin e fez Lisboa. E aí foi muito Genial. bacana, porque era isso, carnaval fora de época, fora do Brasil, imagina, os brasileiros todos lá fora, doidos para se jogar no chão. Um fervo maravilhoso, isso que é o Bloco Gambiarra. Mas agora a gente corre lá para Lapa para saber mais um pouco da história do Bloco do Adorno. Vamos lá? Estou aqui com o Thiago Adorno, na Praça Cornélia. A gente veio conversar sobre o Bloco do Adorno, porque um bloco de carnaval na Lapa. Por que, na gente? Lapa, Por que na Lapa? Por que na Lapa? Gente, o Bloco do Adorno foi criado para um encontro de amigos e foi na Lapa que eu nasci. Eu nasci aqui na Rua do Ilho, 538, apartamento 43. Eu fico aqui olhando as coisas e fico até emocionado, porque foi aqui que eu nasci. Agora acabei de saber que o nome do edifício é Edifício Dourado. Já um combina. edifício que chama Dourado. Eu achei maravilhoso isso. E aí o lugar onde eu nasci era aqui, e eu passei a minha infância toda, estudava aqui na frente, coleginho de criança e tudo mais, e saía por essas ruas aqui da Lapa, onde a gente passou. Inclusive a gente vai passar depois também, que foi o lugar onde o bloco teve a chuva o ano passado, né? Ano retrasado teve uma chuva, uma tempestade, todo mundo ficou curtindo na chuva. A gente, nos primeiros anos, a gente saía aqui da Praça Cornélia, e esse era um dos trajetos que a gente saía do final para cá. E o último ano de desfile que foi desse trajeto, caiu uma tempestade, assim, mas foi uma tempestade que quem faz carnaval, só quem faz carnaval sabe o que a gente sofre, porque não tinha cobertura no trio. A gente teve que fechar a cobertura que tinha para pelo menos os equipamentos serem poupados e tudo mais. E a gente parou essa rua aqui e ficou todo mundo na chuva. Só que ao invés do pessoal ir embora, ninguém ia embora. Uma tempestade, mas não era chuvinha assim, era aquela chuva de verão depois de um solão que veio uma puta chuva mesmo. E aí a galera vindo aqui, dançando na rua, dançando uma música que já não tinha mais, porque a gente conseguiu conectar o trio num telefone. E aí a gente começou a tocar as músicas para as pessoas que ficaram e as pessoas não iam embora. Aí tem o bar aqui na frente que é o Valadares, que
que é um bar muito tradicional da Lapa. As pessoas que não quiseram ficar na chuva entraram correndo pro Valadares, ficaram ali no bar, assim, Fazendo som, fazendo som com banda, ou quem tinha um negocinho para tocar, tocava ali. E essa rua aqui, eu lembro de vários amigos nossos. Todo mundo ficou aqui embaixo desse lugar todo molhado, chovendo muito, e os amigos festejando. Então a gente tem fotos, inclusive, para colocar aí para vocês, incríveis desse momento, que foi o momento na chuva, onde o mais importante era todo mundo se divertir e permanecer no Bloco do Adorno. Foi um momento muito emoção mesmo, coração. Depois a gente atravessava a Praça Cornélia, ia passar na escola e ia parar no Sesc Pompeia. Então esses lugares, os lugares onde eu, né, que chamaria pelo Waze, os lugares onde eu tinha o acesso e eram os diâmetros que eu circulava aqui pelo bairro. São suas cartografias afetivas. São as minhas cartografias, o nome é muito lindo, cartografia afetiva, eu achei lindo esse nome. E a partir desse encontro com os meus amigos para resolver onde é que eu faria um bloco de carnaval depois que eu tive a ideia em 2016 e 2017 de criar o Bloco do Adorno, eu percebi que o lugar onde eu sempre passei, onde eu estudei, os lugares onde eu andava, ou aqui, que são os lugares onde eu vivi, passei a minha infância, vamos sentar aqui? Vamos. E minha adolescência, foram esses lugares. A Lapa faz parte da minha história. Essa praça onde a gente está, essa igreja onde o Bloco do Adorno saiu pelo primeiro ano, são os lugares onde eu me encontrava quando era criança, quando era adolescente, e a partir disso foi a ideia de fazer e trazer o Bloco do Adorno aqui para Lapa. Deixa eu falar uma coisa. E qual é a diferença que você vê das pessoas, porque a maioria deve ter sido brasileiro, mas do local, que é você ter um lugar onde, porque eu conheço o Miro, ele arrasa tocando e tudo mais, acho que dos grandes trunfos da Gambiarra é o Miro Rizzo, que sabe fazer as edições dele com as músicas brasileiras ali como ninguém, e a gente vai na dele do começo da noite até o final, ou se é no Bloco Gambiarra, da tarde até o final da noite. Como é que é você entender que aquilo ali é uma coisa que funciona aqui, mas que também funciona em outro lugar do mundo, né? Você falou um ponto genial que é importantíssimo, né? O Miro, ele tem essa... Eu sou muito fã do Miro, meu sócio, meu amigo, e eu falo abertamente, assim, que eu acho ele gênio como DJ, porque ele não é o cara que só pensa na música que ele vai tocar. Além dele fazer uma grande pesquisa, diariamente ele está em contato com gravadoras que mandam material para ele, o que está rolando, pesquisa. Ele também tem a sensibilidade do showman da pista. E o showman da pista é esse carisma de entender quando a pista vai para um lado, quando ela vai para o outro, mudar sem ter medo de mudar. É leitura, o ritmo, né? a proposta, ele lê, Exatamente, ele lê a plateia. é como o Vitor está falando, é um ritmista real ali, um ritmista único do que ele sente o que é. O Miro Rizzo é uma obra de arte mesmo. Ele é isso, ele vai, ele joga. Por isso que eu nunca tive medo, Vitor, de levar os DJs para a rua sem ter a bateria. Porque eu sabia que o Miro, estando ali, ele saberia conduzir aquela multidão na rua. Ele sabe conduzir a multidão. Ele tem esse dom, esse talento, e ao mesmo tempo é muito profissional em tudo que faz, né? Aquele cara que une as duas coisas, né? A genialidade do artista, ao mesmo tempo com o profissionalismo da vocação, da dedicação. E ele é tudo isso, assim. Sou fãzona. Sou sortuda que eu tenho. A gente está quase encerrando aqui, porque passa voando o nosso encontro virtual, que em breve vai ser real, beijando e abraçando muito. E aí eu quero ir para uma penúltima pergunta, te perguntando qual é a maior motivação da Aninha, porque eu já tive chorando, eu já tive gritando, eu já tive emocionada, e você tem alguns parceiros que fazem com que isso aconteça, né, de acordo com o carnaval. Eu quero que você fale dessas pessoas que a gente não pode deixar de agradecer, pode ser uma marca, pode ser alguém que sempre apoia vocês, e que você me responda isso, qual é a maior motivação para o carnaval estar na rua? Uau! Primeiro, eu queria muito agradecer, né? Falando em marca, eu sou muito, muito, muito grata à Ambev mesmo. A Ambev acreditou a primeira vez que a gente foi com o Thiago para a rua, em 2016. E a gente ainda nem era um mega bloco, né? A gente era um bloco grande, mas não era um mega bloco. E eles nos apoiaram sempre, e todo ano eles estão com a gente. E
todos os profissionais, meus sócios, né, todos na elaboração e na labuta, né, para divulgar, para criar as marcas, as imagens do bloco, né, a organização toda. E o meu produtor, o Jeff Pedaço, que é maravilhoso, que está sempre lá. O Jeff é um cara que, sem ele, eu falo, o Bloco da Gambiarra não seria o que é hoje. A Natália e o Pá, que são os núcleos, né? Eu falo, são meus apoios ali na criação do bloco, que fazem ele andar, né? A maquininha que está ali. Pá, pá, pá. E eu poderia agradecer muitos outros aqui da equipe. Se eu começar a listar, eu vou faltar com alguém, então eu não quero. Mas a motivação, né? E eu acho que é a gratidão que eu sinto quando eu vejo um monte de gente na rua podendo se divertir, que seja por algumas horas, sem se preocupar com tanta coisa, né, que a gente vive hoje no Brasil, desde preconceitos, a pobreza, a diferença, é essa possibilidade de levar a alegria mesmo para as pessoas na rua. Parece pouco, mas isso tem um grau de profundidade tão grande com a minha missão de vida, com o meu propósito, que por mais que eu sofra, que eu passe às vezes 15 dias antes do carnaval morrendo, porque o patrocinador não fechou ainda e eu vou ter uma dívida gigantesca, e eu quero morrer, ou né, de um trio elétrico que quebra no meio do caminho chegando para o bloco, que já aconteceu, e a gente tem que lidar com esse desespero de talvez não ter o trio elétrico. Tudo isso, quando o bloco sai e a gente vê todo mundo se divertindo, feliz, Não tem preço. É uma satisfação, não tem preço, assim, é uma satisfação tão gigantesca. Então vale o sofrimento, vale essa correria toda. Eu queria complementar essa sua fala, porque só me veio na cabeça uma coisa que eu valorizo muito também, e eu vi que isso é um valor seu e consequência dos seus parceiros. Ver pessoas tão diferentes, de classes sociais tão diferentes, curtindo a mesma música, no mesmo espaço, em harmonia. Isso aí realmente não tem preço. Muita alegria no bloco Gambiarra. Agora a gente dá uma pausa na história desse bloco maravilhoso para ir lá para Lapa com a Renata Araújo. É com você, Renata. Agora me conta, você tem um marco maior, assim, uma história que quando você passa pelo lugar, você fala, nossa, aqui foi quando aconteceu isso, eu estava em cima do bloco e aconteceu isso. Eu acho que tem aqui, nessa mesma igreja, tem uma coisa muito engraçada que foi a história com o padre, porque a gente, no primeiro ano, a gente começou o bloco às 3 da tarde até às 8 da noite, e no horário de missa é às 5 horas, todo sábado e domingo nesta igreja. E aí o bloco estava pronto para sair, o padre saiu junto com acho que as beatas, que chamam beatas, né, as mulheres que estavam dentro da missa, e falou, tem que abaixar o som, tem que desligar o som e tudo mais. E aí eu comecei com o padre negociar o carnaval, assim, porque a gente tem todas as autorizações, a subprefeitura autorizada a gente passar aqui, tudo certinho, tudo. Mas aí o padre chegou e aí foi uma questão da religião, do sacro com o profano e tudo muito misturado. E eu de cima do trio, toda montada, toda paramentada. E o padre falando, olha, tem que abaixar o som, não pode. Aí eu falei, padre, mas só um minutinho que a gente sai às 5. Ele falou, não, das 5 não dá, porque 5 eu começo. Então eu falei, 5h20. Se a gente ficar até as 5h20 aqui, tudo bem. Não, tem que sair agora. Eu falei, tá bom, a gente desligou todo o som, aí a gente passou dessa parte da igreja até o começo ali da próxima rua, a gente passou totalmente em silêncio, e quando chegou ali, o trio estourou e começou a bombar, e a gente respeitou o padre. No segundo ano a gente também teve um problema, porque daí eu acho que quando você começa a insistir demais nesse problema, a gente precisa também soltar um pouco pra coisa não ficar naquela calcando no problema. Não era essa a intenção do bloco e nem do carnaval. Então você mudou depois disso? A gente mudou o trajeto, pelo menos uma vez do bloco. O bloco saía daqui da Praça Cornélia, mas depois a gente foi para Faustolo, que também foi uma negociação minha com a subprefeitura da Lapa. Então eu fiz Faustolo, 3 ruas, depois de 3 ruas terminava no Experimental, que é a escola onde eu estudei, a História Estadual, onde eu estudei a vida inteira, né? Desde moleque, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª série,
acho que até a sexta, sétima série, eu estudei no experimental que é na Rua de Baixo. Então a gente começa na Faustolo hoje em dia e termina no experimental. Tiago, a gente está em frente da Escola Experimental. O que a Escola Experimental tem a ver com o Carnaval 2020? Olha, com o Bloco do Adorno tem a ver tudo, na verdade, porque aqui, né, na Escola Experimental foi quando, do ano de 2019 para o de 2020, a gente mudou o percurso do Bloco do Adorno. E uma das exigências que eu fiz questão era que a gente terminasse o bloco na Faustolo junto aqui do Colégio Experimental, que foi onde eu estudei quando era pequeno. Então sempre a gente volta nessa questão emotiva, né? Que eu afetiva. Afetiva e emotiva, que eu gosto de colocar. Porque essa entrada aqui do Experimental é onde eu passei toda a minha infância vindo pelas ruas onde a gente andou aqui. Por exemplo, na praça onde a gente estava e depois vindo aqui pro colégio. Falando em devolver, melhor do que deixou, qual legado você acha que o Bloco do Adorno está deixando? Que você entenda que o carnaval faz parte da rua, que o carnaval faz parte do bairro, ele pode ser seu, ele é democrático, ele é de graça e qualquer pessoa pode participar, trazendo a sua alegria de casa. E o Adorno é isso, né? Por que todo mundo agora... Eu acho lindo quando as pessoas falam, vamos lá no Bloco do Adorno, e às vezes fala pra mim, porque não sabe nem que sou eu que faço o bloco. Porque eu acho que quando a pessoa... Já veio pronto pro Carnaval, Adorno. E a história do bloco, ele cria uma coisa maior do que... Não é um bloco pra eu simplesmente estar aqui e fazer, ou aparecer, ou nada disso. É um bloco que já criou uma história com os moradores do próprio bairro. E isso pra mim é o mais importante. Então eu vejo as pessoas, vamos marcar de ir lá no Bloco do Adorno, eu vejo muito nas redes sociais também, vamos pro Bloco do Adorno, não sei o que, o Adorno não sou eu. O Bloco do Adorno é o adorno que a pessoa se veste mesmo, é o que a pessoa põe na cabeça, é a fantasia, é o figurino, que ela se disponibiliza para sair de casa, vir pra rua, curtir o carnaval com segurança, com alegria e ser feliz. Genial, Ana, não seria a mesma coisa o nosso Carnaval é Arte sem a sua presença e sem as suas lágrimas aqui, porque eu já vi você chorando inúmeras vezes no bloco Gambiarra. Eu já te abracei chorando também, lotado de glitter e todo mundo, todo melado, esse bafo. Obrigado, Show. Aninha, obrigado muito de você estar aqui comigo. Muito obrigado, Vitor, também, que vai estar junto comigo nos 12 episódios. Mais um ótimo papo. Mais um ótimo papo. A gente está conhecendo quem são as pessoas que fazem acontecer o Carnaval de São Paulo. E a gente está dando cara para essas pessoas. E está sendo legal porque isso vai ficar aí em todas as redes para todo mundo conhecer um pouco mais do Bloco Gambiarra. Um beijo para você. Prazer. Beijo, Tim. Muito obrigada, parabéns. Beijo, Vitor, prazer. Parabéns pelo seu trabalho incrível, muito. Obrigado. E se vocês vieram aqui assistir por causa do Bloco Gambiarra, chegou a vez de você conhecer mais um bloco. Procura a gente lá nas redes sociais ou no YouTube com Carnaval é Arte, que você vai conhecer mais dos outros 12 blocos que a gente conheceu também nesse projeto que está sendo lindo. Obrigado e até a próxima. Valeu!